Olá, pós-graduandos! Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar o processo tributário judicial. Processo esse baseado numa garantia constitucional. A garantia de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluída de apreciação pelo Poder Judiciário. Assim, após a fase administrativa relativa ao crédito tributário, existe ainda uma fase judicial. Bom, vocês já conhecem o processo civil, já ouviram falar certamente do processo civil, mas eu me indago a vocês. Será porque existe um processo tributário, um processo específico à parte tributária? Bom, aí uso das palavras do professor Humberto Teodoro Júnior para ressaltar aos senhores que relações de direito material diferenciadas acabam impactando a tutela que o direito vai dar através do processo. O processo tributário existe porque existem peculiaridades no direito material em matéria tributária que envolvem a necessidade de um estudo processual distinto, ok? O professor Machado, Hugo de Brito Machado, ele apresenta para a gente um conceito de processo tributário que nos ajuda a compreender por que este ramo do direito deve ser estudado e apartado. Ele destaca que através desse tipo de estudo, nós vamos destacar as relações conflitantes entre o Estado fisco e os contribuintes, na aplicação, portanto, do direito tributário ao caso concreto. Essa, como eu já disse, é uma importantíssima garantia constitucional vinculada aí à existência da fazenda pública, com todas as suas prerrogativas especiais, o crédito tributário, que também é dotado de várias prerrogativas e tratamento específico, especial, e, de outro lado, todas as limitações constitucionais ao poder de tributar e a garantia de que ninguém deverá pagar tributo além daquilo que é exigido, definido na lei de acordo com a Constituição. Para isso existe o processo tributário. No entanto, uma análise atual do cenário do processo tributário demonstra que a gente está diante de um cenário de crise, uma crise que vai impactar drasticamente o judiciário. Trago aqui, apresento para vocês uma lista das situações que demonstram como que o nosso processo tributário ele encontra dificuldades, tá? Eu vou trazer alguns dados, algumas estatísticas para demonstrar isso para vocês. Em primeiro lugar, a gente tem no judiciário um enorme número de execuções fiscais. Essas execuções fiscais têm uma enorme dificuldade de serem finalizadas e mais, a Fazenda Pública tem muita dificuldade em receber o crédito tributário. Eu posso dizer que parte da crise de morosidade do processo judicial está ligada ao processo tributário, já que na maioria das vezes as execuções fiscais estão ligadas ao processo tributário. Outro motivo pelo qual o processo tributário ele está em crise é porque, somando a parte administrativa e somando a parte judicial, para a Fazenda Pública obter seu crédito ou para o particular ter declarado que aquele crédito é exigido indevidamente, transcorrem muitos anos, porque você soma a fase administrativa com a fase judicial. O resultado é que quando você tem uma decisão definitiva, decisão essa que você conquista muitas vezes através do judiciário, né, se passaram 15, 20 anos e toda uma situação fática foi alterada, ok? Além disso, a gente pode destacar como outro problema do processo judicial é que não existe a devida interação entre o que ocorreu no processo administrativo e no processo judicial. Dou para vocês um exemplo simples. Não é necessário juntar na execução fiscal a cópia do processo administrativo. E muitas vezes o advogado, o contribuinte, ele tem dificuldade de ter acesso ao processo administrativo para ter uma certeza mais profunda sobre o objeto até do processo judicial.
né? Destaco ainda que houve, né, nos últimos anos, uma crise do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, envolvido em certas denúncias de corrupção. Essa reestruturação do CARF levou a uma desconfiança quanto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, o Tribunal Administrativo na esfera federal, que levou aí a mais pessoas recorrerem ao Judiciário. Ao mesmo tempo, no Poder Judiciário, que é um poder especializado, ao mesmo tempo, no Poder Judiciário, que não é especializado em matéria tributária, que a gente não tem uma justiça tributária, embora a gente tenha justiça desportiva, a gente tenha justiça eleitoral, justiça do trabalho, não existe uma justiça tributária. E a consequência é que o judiciário encontra dificuldade no julgamento de matérias com complexidade tão grande quanto as matérias tributárias, ok? Bom, outra questão que eu acho fundamental para a gente entender o processo tributário é que o processo tributário, na verdade, ele é algo que a doutrina tributária construiu. Por quê? Porque não existe um código processo tributário, não existe uma legislação específica para a matéria tributária processual aí na fase judicial. Para mim, isso é um problema muito sério, porque a gente vai tentar resolver demandas tributárias que têm uma lógica implícita, muito particular, que geralmente afetam muitas pessoas, com impactos significativos, às vezes, no orçamento público, com as regras do direito civil, com as regras do processo civil que se oriundam do direito civil, que é parte do ramo privado, que funciona com outra lógica, com outras garantias. Então, é necessário que se pense em legislação própria para o processo tributário. Vocês vão ver que um dos impactos dessa situação é que existem vários procedimentos tributários, várias ações tributárias que têm o mesmo objeto, que vão se referir à mesma coisa e muita dúvida sobre qual é o processo tributário adequado a ser manejado diante de uma situação concreta. O resultado desse cenário todo é uma grande dificuldade de você ter segurança jurídica pela via processual e, em relação à fazenda pública, uma grande dificuldade da fazenda pública conseguir obter o crédito tributário quando ele é devido. Atualmente, em virtude dessa situação, tem se recorrido aí a algumas tentativas de solução. Tem se discutido muito o uso de meios alternativos para o recebimento do crédito tributário, a viabilidade de você fazer protesto de CDA, né? Aí você teria uma maneira de estimular o pagamento do crédito tributário, né? Que não necessariamente pela via da execução fiscal. Tá? Só trazendo um pouquinho mais de dados para vocês sobre essa imensa crise, né? O STF atualmente ele tem recebido um grande número de processos ligados à repercussão geral em matéria tributária. No ano de 2015, né, para vocês terem uma ideia, em matéria de repercussão geral foram recebidos 329 processos. Desses 329 processos, quase 112 tratavam de matéria tributária. Tá? Em ainda 2015, 219 ADIs corriam no STF em matéria tributária, o que deixa claro que o nosso principal tribunal, a nossa corte mais importante, tem aí, né, se inclinado para julgar matéria tributária principalmente. Outro dado importante é que a fase administrativa mais a fase judicial levam em média 16 anos, o que logicamente leva impactos no orçamento público ligados à existência de um grande passivo tributário. Bom, existem alguns projetos de lei cujo objeto é tentar resolver alguns desses problemas, né? O projeto de lei que tenta criar uma execução administrativa com a desnecessidade de se recorrer ao judiciário para iniciar a execução. Tá? Um outro projeto de lei que vai tentar aí dar mais poderes à fazenda pública no início da execução, investigação maior patrimonial e ainda um projeto de lei complementar que cria o processo administrativo fiscal unificado, o que certamente facilitaria aí você chegar à fase judicial com uma formação de prova, uma CDA, um material mais adequado ao processo judicial, ok?
Bom, levantado esse cenário atual do processo tributário, eu fico à disposição dos senhores para dúvidas no ambiente virtual acadêmico.